que é basicamente ciclo de estudos, trilha de aprendizagem, curva do esquecimento, que é um conceito muito interessante de se aprender, porque existe um momento no nosso cérebro, que eu vou falar. Antes eu queria agradecer vocês, né, pela confiança de estarem aqui, né, comprando, né, esse meu sonho. Eu acredito muito já quando, né, pode tomar uma proporção bem grande, e vocês foram o primeiro que me deram esse voto de confiança. Então, super animado, disposto a ajudar, a fazer o que eu puder, e de repente até o que eu não puder, para estar ajudando vocês. Eu ainda estava estudando, mas eu já tinha passado, né, por meu concurso, que é o concurso da minha vida hoje, que é o Corpo de Bombeiros, mas não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. E de repente, vamos sentar, vamos estudar, vamos fazer, ver onde a gente pode ajudar para poder estar somando forças e estar ajudando um ao outro. Mas é isso. E, né, como eu tenho vontade, tenho planos, conforme isso for crescendo, como eu falei, a gente vai pegar esse conteúdo e, assim como for surgindo outros conteúdos, a gente vai disponibilizar isso. Hoje tem internet, tem vídeos na internet, tem videoaulas, tem diversos materiais que às vezes são até demais. E a gente acaba até não sabendo por onde começar, ou sabendo o que a gente pode tirar, o que a gente vai colocar, e as coisas vão evoluindo, né? As coisas vão se modernizando. Igual tem um tópico aqui do nosso conteúdo, que é inteligência artificial, que é uma coisa super nova, né? Muita gente nem sabe ainda o que é, como utilizar. Hoje eu utilizo bastante, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida, né, trabalhando. No quartel, a gente tem que fazer algumas coisas lá, a gente usa a inteligência artificial para facilitar lá os processos lá. Pois o ponto 1.2, eu separei cada um em dois tópicos, em 3 tópicos, e cada tópico em 2 pontos. E aí, o 1.2 é a motivação para concurso. É outra questão que, às vezes, não tem aquele momento que você está estudando, aí você está estudando, daqui a pouco você não tem mais estudar. Você fala assim, eu tenho que estudar, mas não estou afim de estudar. Eu estou afim de ficar na frente da televisão, de ver a Netflix, de ver uma série, de ficar no telefone, mas estudar a gente não quer. E a gente, né, tem esse ponto para a gente aprender como que a gente trabalha a motivação. E existem 2 tipos de motivação, que é a motivação intrínseca e a extrínseca. Então, a motivação interna e a motivação externa. A gente vai aprender, vai dar um apanhado geral, né, como que a gente trabalha cada uma delas, né? E como manter o propósito nos dias difíceis, né? Então, esse é o 1.2, 1.3. Para a gente terminar esse primeiro tópico, é vencendo a procrastinação. Todos vocês sabem o que é procrastinação? Procrastinação. Todos vocês sabem o que é procrastinação? Já ouviram falar? Sabe o que é? Sabe? Então vocês são inteligentes mesmo. Então, procrastinar deixa para depois, né? Aquela coisa que a gente tem que fazer hoje, fazer agora. Então a gente vai aprender a lidar com isso, entendendo o ciclo da procrastinação, que existe um ciclo, por que as pessoas procrastinam, e nisso aprender algumas técnicas que ajudam nessa questão da procrastinação, que é a técnica de Pomodoro, 2 minutos e da recompensa. Já ouviram falar? Não, aí é uma coisa nova. Então, vou dar só um resumo assim. A técnica de Pomodoro, resumidamente, é uma técnica que um italiano inventou, porque ele utilizava o relógio da cozinha, que era numa forma do tomate italiano chamado Pomodoro,
Por isso que a técnica de Pomodoro, que basicamente ele dividia as tarefas em 25 minutos, cada tarefa. Então ele pegava uma tarefa para fazer, tinha que fazer 25 minutos e se criou essa técnica, que é chamada técnica de Pomodoro. Assim como a técnica dos 2 minutos, que ela é feita para você fazer tarefas mais curtas, entendeu? Então tudo isso é para você vencer essa questão da procrastinação. Quando tu coloca um tempo, faz esse teste em casa, quando você fazer qualquer coisa. Em vez de você fazer sem marcar um tempo, coloca um tempo. A técnica de Pomodoro é mais ou menos isso. Coloca, eu vou fazer isso aqui em 25 minutos. Se for algo bem simples, a técnica de 2 minutos. Faz em 2 minutos. Porque o seu cérebro vai se condicionar a fazer as coisas em determinado tempo. É aquela coisa, quando eu estou em casa, eu tenho que fazer as coisas, tem um dia todo para fazer. Aí você vai, depois eu faço. Mais tarde eu faço. Depois eu faço. Aí quando passa o dia, o que acontece? Não fez. Então, é basicamente, e a técnica da recompensa é basicamente toda vez que você faz alguma coisa, você é recompensado, você se recompensa por você estar completando aquela tarefa. Então, basicamente é isso. Então, a gente fechou o tópico 1. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ponto 2. Né? O ponto 2 é uma coisa também que as pessoas às vezes deixam, né? Começam a estudar e não fazem, ou às vezes não sabem fazer, que é o planejamento. Planejamento eu boto aqui, mas é um planejamento inteligente. Se a gente está estudando, a gente tem que ser inteligente. Então, basicamente, o que é isso? É como a gente vai fazer o nosso plano de estudo, como que a gente vai estudar. Então, o planejamento, o ponto 2.1, é a gestão do tempo, né? Então, como a gente aprender a controlar o tempo, né, para os nossos estudos, né, de acordo com o nosso concurso. Então, aqui também eu acredito que vem mais um conteúdo interessante para vocês, que é 2 pontos que entram aqui na gestão do tempo, que é a matriz Eisenhower. A matriz Eisenhower para concurseiros, já ouviram falar da matriz Eisenhower? Também não. Então, a matriz Eisenhower, ela foi feita por e agora eu esqueci quem foi o Eisenhower, foi um presidente norte-americano que governou os Estados Unidos no ano, se não me engano, de 1934. E basicamente essa matriz, ela faz a escolha das coisas que são importantes das coisas que são menos importantes. Então ele criou uma metodologia de gestão de tempo, de planejamento dessas coisas, e aonde ele criou, como a maioria das coisas desse mundo, né? Quando a pessoa cria alguma coisa, dá o nome da pessoa. Então, deram o nome desse cidadão, que foi o Eisenhower, né? E como encaixar o estudo na sua rotina, que é outra coisa muito importante, porque se todo mundo, ninguém aqui tem a rotina igual, e ninguém aqui tem, e às vezes a gente peca muito nisso, às vezes a gente quer, ainda mais que está do lado de cá, às vezes a gente passa um conteúdo, alguma coisa, como todo mundo estudasse no mesmo horário, tivesse acordasse no mesmo horário e dormisse no mesmo horário, não é. Então, com o tempo você vai entender, ou você vai, de acordo com a sua rotina, vai entender qual é o melhor tempo, né, para você estar estudando, para você estar tendo o melhor proveito do seu estudo, né? Então, seria essa parte de gestão de tempo. 2.2. Plano de estudo. Gestão do tempo eu já falei, né? Como criar um plano de estudo. Basicamente. Gente, esqueci de falar uma coisa aqui muito interessante. Isso aqui está melhor. Que tudo isso que eu fiz, né, eu tenho como é que eu posso falar? Eu tenho um exemplo de que eu já apliquei isso
Eu já falei para várias pessoas, mas nunca dessa maneira, nunca cataloguei. Mas vocês têm próximo uma prova viva de tudo isso que eu estou falando aqui, que eu usei, lógico, na época, acho que a Milena não sabia disso, mas a Milena, como ela falou, a Milena já passou no concurso usando mais ou menos o que eu estou trazendo aqui para vocês. Aí até ontem mesmo eu estava falando sobre isso, a Milena com 10 para 11 anos, tinha um concurso que ela podia fazer e a gente sentou ali para estar estudando, para estar colocando tudo isso em prática. E hoje, né, a gente já falou 10 mil vezes, eu e a mãe dela, vem aqui, menina, estudar em Nova Iguaçu. Não, pai, não quero, eu quero estudar na escola, porque ela tem um orgulho de ter passado na escola, onde ela estudou, onde ela fez a prova e aonde ela passou. Então, quando eu comecei a olhar isso, eu falei assim, mas como é? Como que eu trago isso? Eu tenho o meu exemplo, funcionou para mim, mas, como eu falei, né, funcionou para ela e acredito também, se vocês fizerem isso do jeito que a gente está falando aqui, vai funcionar para vocês também. Então, porque eu lembrei do plano de estudo, porque quando a Milena estudou no primeiro momento, eu fiz o plano de estudo dela. Eu sentei, fiz, dividi as matérias, tempo de estudo, tudo bonitinho. Cara, a Milena só tinha 10, 11 anos. Aí agora ela já está aí, né, com seus 16 alguma coisa. Eu falei, Milena, tem que sentar e fazer seu plano de estudo. Ah, pai, eu não sei, sabe, eu vou te ensinar, não vou fazer para você. Aí foi a Rose brigando comigo, falando, tem que fazer. Eu falei, não vou fazer, porque isso que eu acredito, se você senta, você planeja o seu estudo, como eu falei, dentro da sua gestão de tempo, você vai encaixar melhor o momento que você tem para estudar. Eu estou aqui para falar, você não vai colocar que você vai estudar uma matéria 5 horas, porque tu vai estudar 5 horas e você vai absorver, se absorver uma hora de estudo, uma e pouca, vai ser muito. Então, a gente vai estar fazendo isso tudo aqui junto. Se tiver muita dificuldade, eu não estou conseguindo, coisa e tal, ou me ajuda, a gente vai sentar junto e a gente vai fazer junto. Mas, por isso que eu lembrei, né, da Milena, quando a gente falou aqui de plano de estudo. E no plano de estudo, de novo, né, tem como montar um cronograma semanal e mensal, e a divisão das matérias, como eu falei, ciclos e metas dentro da sua realidade, né? Então, esse seria o 2.3 do plano de estudo, 2.2, 2.3. Outra coisa também que as pessoas negligenciam muito, e a gente vai estar falando sobre isso aqui, é o estudo pré-edital. Porque existem concursos que você não precisa esperar sair o edital para você começar a estudar. Tem concursos que abrem todo ano ou de tempo em tempo. Então, uma coisa é você estudar antes do edital sair. E aí, já dando um spoiler aqui, antes de você saber qual vai ser a banca que vai gerir esse concurso, né, pelas provas anteriores, e etc, etc, etc. Então, uma coisa é você estudar, né, fazer um estudo pré-edital. Aí, eu anotei aqui, com foco em base teórica, com mais revisões. E como escolher um concurso-alvo e evitar a síndrome do edital perfeito. Então, existe a síndrome do edital perfeito que a gente vai estar falando. E aqui eu botei 4 pontos, que é o 2.4, que seria, isso aqui é o estudo pré-edital, o próximo seria o estudo, quem já arrisca? Pós-edital, muito bem. Porque uma coisa, como eu falei, uma coisa é você estudar antes de sair o edital, outra coisa é você ter um estudo pós-edital. Então, o estudo nessa fase é diferente do estudo aqui no pré-edital. Aqui você tem mais tempo. A ESA é um concurso que abre todo ano. Todo ano. Então não precisa, né, como eu acho que já aconteceu. Isso aqui é um desafio. Mas quando você vem buscando o restante das coisas, quando você chega aqui, é mais tranquilo de levar. Quando você tem uma visão mais clara do todo. Né? Então aqui você tem que dar mais um gás, você tem que, né, às vezes,
estudar com mais estratégia para que você consiga, né, atingir o seu alvo, porque geralmente aqui você tem menos tempo de estudo, como está nessa fase aqui, né? Então esse é o ponto 2. Ponto 3. Não sei se vai ter que botar aqui. Que aí é onde entra, além do que a gente já falou aqui, as técnicas e estratégias de estudos. Então são técnicas e estratégias para que a gente, né, consiga. E aqui uma coisa está sempre ligada à outra, entendeu? É maximizar os nossos estudos, né? Então, o 3.1, eu separei estratégia de estudos, que é basicamente ciclo de estudos, trilha de aprendizagem, curva do esquecimento, que é um conceito muito interessante de se aprender, porque existe um momento no nosso cérebro, como, poxa, meu cérebro não quer ficar aberto aqui, tá? A gente já não consegue reter tanta informação, então a gente começa a esquecer. Existe um estudo científico que diz que em determinado momento, se você não rever o conteúdo que você estudou, você vai esquecer mais. Então tem uma estratégia legal de você rever o conteúdo que você estudou para você reter mais. Então isso é muito legal, entendeu? Então o 3.1 é isso, né? O 3.2 seria a técnica de estudo, né? E o 3.3, técnica de estudo, né? Tem uma aqui também, vou perguntar se alguém já usou alguma técnica dessa, se vocês sabem. Mapa mental, alguém já usou? Alguém já ouviu falar? Já? Flashcards. Não sabe? Já ouviram? Não? Então, flashcard, mapa mentais, resolução de questões, né? Sim, né? E tem um aqui que é o Richard Feynman. Richard Feynman eu esqueci o que é. Peraí, Richard Feynman, não vou falar porque eu esqueci. Mas depois eu vou lembrar. Mas é o flashcard, mapa mentais, resolução de questões que todo mundo já fez, né? É a coisa mais tranquila que tem. E o 3.3, material de apoio. Então é como a gente escolher os bons PDFs, videoaulas, livros, para que a gente possa, né, tirar o melhor proveito do estudo. Quando, que é outra questão muito importante também, quando abandonar o material e evitar overdose de fontes, né? Porque às vezes a gente tem tantas fontes, eu não sei se é isso, acho que às vezes a gente peca por falta de material do que de muito material. Mas quando eu estava vendo, estudando, eu vejo que tem algumas pessoas que às vezes tem tanto material que não sabe por onde começar. Hoje, então, na internet, né, tanto que tem de videoaula, coisa, e às vezes você vê que você não consegue. Então, seria isso, né? Vem um outro ponto aqui, seria o ponto 4. Esse ponto 4, eu acabei de contar para vocês o que aconteceu comigo por, de repente, negligenciar esse ponto 4, que é saúde. Recentemente eu fiz até um vídeo relacionando estudo e atividade física. Eu lembro que recentemente conversei com a Clara, que ela estava, a mãe dela estava naquela coisa de fazer atividade física ou não, que não sei o quê. E aí eu falei assim rapidamente com ela, porque como eu falei para vocês, eu, né, me formei em educação física e trabalhei bastante na área. Então hoje eu não consigo, lógico que nem todo dia eu faço, nem todo dia a gente consegue, mas é um ponto importantíssimo. Então, como eu falei, tanto quando eu estava fazendo a faculdade, dos meus projetos era fazer, como eu fiquei reprovado, eu queria ter algo de ajudar as pessoas na parte física para concurso. Então, na preparação física para concurso. Mas as coisas foram acontecendo, eu não levo esse projeto para frente. Porque às vezes as pessoas negligenciam muito esse pilar aqui, e aí a pessoa não consegue estudar bem, porque está sempre cansado, sempre indisposto. E atividade física, gente, parece... Todo mundo aqui pratica atividade física? Quem faz atividade física com frequência?
Que coisa feia. Então, eu, eu posso falar, o dia que eu não faço atividade física, meu dia não é o mesmo. Entendeu? A atividade física ela libera vários hormônios na sua corrente sanguínea, dopamina, endorfina, né, adrenalina, enfim, que são hormônios que fazem bem para o seu organismo. E aí melhora a concentração, como eu falei aqui, né, como eu anotei aqui para eu não ficar falando. Então, eu separei basicamente assim, tem muito mais do que isso no pilar saúde, mas eu separei basicamente três. Lá não podia faltar o 4.1, a gente vai falar um pouquinho sobre treino. Eu vou até já dar um spoiler aqui. Quando a gente fala isso aqui, gente, não é para você passar o dia treinando na academia, não. Às vezes, se você fizer 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos de alguma atividade física, já vale muito para você deixar o seu corpo ativo, disposto, para você poder fazer as outras atividades do dia a dia. Entendeu? Porque existem estudos que comprova que atividade física leve, não é nada pesado, não é para academia pegar um pesão, né, correr uma meia maratona, uma maratona, 10 quilômetros por dia, né? É atividade física leve, como eu falei aqui, já melhora a sua cognição, o cérebro já oxigena mais. A atividade física é isso, né? Quando você faz atividade física, você oxigena mais o cérebro, sua corrente sanguínea, o oxigênio melhora a circulação e rotina rápida para manter o corpo ativo, mesmo estudando muito. Então, isso a gente vai conversar com calma, a gente vai chegar nisso. E aí vem a parte que todo mundo mais gosta, né? Porque quando eu dava aula, eu falava desses três pilares. Com o tempo, eu fui acrescentando outros que a gente não vai falar aqui agora. Mas, se depois vocês quiserem ficar sabendo, então, treino 4.2 seria o descanso. Assim como a gente precisa manter o corpo ativo, a gente precisa descansar. E o descansar, também, isso aqui não tem muito segredo, que aqui eu falo basicamente, eu já falei do tempo de treino, então já antecipei então existe um tempo de treino e existe um tempo de descanso, existe um tempo para você descansar entre um treino e o outro, e existe o descanso, que é o descanso que todo mundo faz, que é o sono, né? Que é aquilo que todos os médicos falam, que é você dormir de 6 a 8 horas por dia. Lógico que tem pessoas que, dormem 10 horas, mas tem pessoas que dormem 5. E o grande lance desse pilar aqui é você dormir, descansar e sentir bem. Você dormiu, descansou, acordou no outro dia, tranquilo, ok. Você não pode acordar e ficar. Ai, meu Deus do céu, parece que não dormiu direito. Então, isso aqui é muito importante para quem quer estudar, quem quer continuar estudando, quem quer ter resultado. Então, seria o pilar do descanso, né? E o 4.3 também é um desafio, mas também não é para fazer loucura, que é a alimentação. Também dependendo do que a gente come, da maneira que a gente come, isso conta muito. Então vocês estão vendo que às vezes a gente pensa que estudar para concurso é só a gente pegar o livro sem muito sentar e estudar. É uma parte muito importante. Mas se você negligencia todos esses pilares, no meu ponto de vista, né, esse e os outros que a gente já passou 4 e faltam mais 3. No meu ponto de vista, você tá, cada vez que você deixa um pilar desse, negligencia você diminui a sua chance de aprovação, porque essas coisas são muito importantes. Por isso, quando eu trouxe, eu até colocar isso aqui no grupo lá específico, na correria, mas eu vou colocar lá quando a gente acabar aqui, eu coloco lá até para você saber, depois eu mando lá para vocês quiserem guardar. E alimentação, e aqui também não tem muito segredo, é aquela questão de comer de 3 horas, né? Se alimentar mais com fruta, evitar os excessos, falando muito isso. Não precisa você fazer a dieta do atleta X, Y, Z. Você precisa se alimentar melhor, deixar os excessos, excesso de gordura, fritura, refrigerante, são os excessos que fazem mal, não é o deixar de comer, é você comer muito, né? Porque ninguém tá de ferro, né? Todo mundo gosta do refrigerante, do hambúrguerzinho, do cachorro quente, do salgadinho, né? Então esse é o ponto 4.
O ponto 5 também já falei, né? Mas isso aqui, de repente, eu acho que é o ponto de mais novidade para vocês, que é eu vou botar aqui, né, resumido, que IA é de inteligência artificial, tá? Inteligência artificial aplicada aos estudos. Então, hoje, todo mundo aqui já... mas tem algumas que ainda não foram bem desenvolvidas, ainda está caminhando, mas tem algumas, como já foi falado aqui, como o chat GPT uma, né, que está aí, muitas pessoas utilizam, mas existem outras aonde ajuda muito a gente nesse processo de estudo, né? E quais são os pontos? É como usar a IA para resumo, simulado de revisões, né? Ou como usar a IA que vai ajudar no planejamento e memorização dos conteúdos. E essa questão aqui é nova, né? Eu comecei a estudar isso recentemente, que é o tal do prompt engineer, para criar matérias personalizadas. Eu vou chutar aqui, mas nenhum de vocês já ouviram falar isso? Prompt engineer, que é engenharia de prompt. O que é isso? A inteligência artificial tem algumas maneiras de você dar comandos para ela. Então, hoje, existe uma engenharia de prompt, que é esse prompt engineer, né, como a maioria das coisas é americanizado, que é você entender como você dá um comando de maneira mais otimizada para a inteligência artificial para entregar aquilo que realmente você precisa. Então, é exatamente isso. O próprio lógico, falando bem superficialmente, é como você dá um comando para ela e ela trazer aquilo que você está buscando de maneira até mais otimizada. Então, isso já está sendo bastante utilizado, né, para a questão dos estudos. E o ponto 6, que seria a diferença de mentoria e consultoria, basicamente. Existem outras maneiras, né, mas eu vou falar basicamente da mentoria e consultoria. Eu tenho um vídeo, né, falando basicamente sobre isso aqui, explicando, na verdade, não são só esses dois, são cinco maneiras diferentes de você estudar, né? Na verdade, isso aqui é feito para acompanhamento de todas as áreas, mas eu trouxe isso aqui para a questão dos estudos e coisas que eu já vivenciei, e vocês vão concordar comigo, ou se não passaram por isso, acho que pelo menos vocês já ouviram alguém falar sobre isso, que o estudo, basicamente, o estudo, de uma maneira geral, ele é feito para muitos. Né? O que é isso? Existe um professor, existe uma pessoa que vai passar a matéria e um montão de gente, a escola é assim, vai aprender. Geralmente, esse estudo, ele é o que tem menos eficácia, eficiência, porque é muita gente para você dar conta e você não consegue. O passo acima desse é mais ou menos o que a gente está falando aqui, é a mentoria. O que é a mentoria? É um profissional para poucas pessoas. Então, esse modelo de ensino, ele tem mais resultados do que o anterior, que é o um para muitos. Depois desse vem a consultoria, aí a consultoria é aquela história do personal trainer. E é exatamente isso aqui se encaixa perfeitamente do que eu fiz muito tempo da minha vida. Uma coisa é a pessoa entrar na academia e ela treinar com todo mundo. Muita da academia não tem isso, já tem um resultado melhor. Isso aqui pode se colocar nas aulas coletivas. Quando você faz uma aula coletiva, geralmente o resultado é melhor, porque tem um grupo melhor, o professor dá mais atenção. E aqui é o personal trainer. Então, essa é a consultoria. E depois os outros, eu acho que não cabe. Hoje em dia, se era difícil lá atrás, hoje em dia está muito mais difícil. Hoje em dia, e vai até aqui alguma dica para vocês, né? Quem ainda não fez concurso, meninas principalmente, cuidado quando for fazer concurso, não pode brinco, não pode piercing, não pode... Geralmente no edital vem dizendo, a Milena teve uma experiência recentemente que a menina foi fazer a prova de diploma, a menina estava com piercing, já há um tempão, e não podia, né, tirando piercing, saindo sangue do nariz dela. E não pode, porque o piercing, eles entendem que ele pode ser
algum aparelho de comunicação, alguma coisa assim. Tem algumas coisas que às vezes é meio absurda, mas não pode. E aí outra coisa, tem que ler o edital, pô. Porque às vezes o edital está dizendo ali, a pessoa não lê, chega lá, não podia. O cartão tem que ser impresso. A pessoa diz, não, o cartão está aqui no telefone, não pode. Aí chega no edital, está impresso. Não, o cartão podia, a pessoa vai, gasta dinheiro, imprime o cartão, mas podia ser pelo celular. Então, às vezes, por coisas simples, a pessoa deixa de fazer uma prova, de concorrer a uma vaga, de passar no concurso e de ser funcionário público. Né? E o último, né, que eu acho que todo mundo quer saber um pouco, a gente vai estudar o que? Português e matemática para concurso. Lógico, a gente vai